Arro pessoal, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia de Júpiter, dia 12, dia dos namorados aqui no Brasil. Então tem um significado simbólico também interessante nesse dia. Também pela sincronicidade, ontem, na aula do curso de astrologia, falamos sobre a casa 7 que fala sobre relacionamento, comprometimento. E olha só que interessante também essa sincronicidade acontecendo. Esse Dia dos Namorados está acontecendo com a Lua em Capricórnio. Lembra que a Lua entrou em Capricórnio ontem, já fez quadratura com Saturno, 1h06 da manhã, também quadratura com Netuno, 2h50 da manhã. Tivemos uma madrugada aí de enfrentamento da Lua em Capricórnio com Saturno e Netuno. Para mim foi interessante, né? Tive aí um despertar na madrugada por causa da. Não foi bem na madrugada, né? Foi à noite, pela briga de gato lá fora, né? Aí eu dei aquele susto, mas depois acionei sonhos, tudo foi bem bacana. E 4 horas da manhã estava de pé nesse frio que está fazendo aqui, mas é isso. Deu horário de acordar. Por mais que esteja bom nos cobertores, tem que levantar e a vida acontece. Essa é a energia de Capricórnio. Capricórnio não é um lugar mais tranquilo para a Lua estar, né? A gente sabe que a Lua rege Câncer, então Capricórnio, que é o signo oposto a Câncer, se torna o exílio. Mas eu também sempre trago aqui a visão de que tudo tem um porquê, e na visão da astrologia evolutiva, não é simplesmente uma lua em Capricórnio é uma lua ruim porque ela está em exílio. Uma lua em Capricórnio é uma lua em que nossas emoções precisam trabalhar da forma capricorniana. Agora, por que eu achei interessante essa sincronicidade, né? Além, porque as aulas eu estou dando ao vivo, né? Então está seguindo o curso e é uma sincronicidade que ontem, no dia de ontem, dentro de 12 casas, eu falei da casa 7. Né? Então falamos da casa 7, 8 e 9 ontem. E aí, hoje, o dia dos namorados com a lua em Capricórnio, eu acho interessante por quê? Para a gente falar justamente dessa temática da casa 7. Por quê? Porque a lua em Capricórnio Capricórnio é um signo regido por Saturno. E a casa 7 é uma casa de Libra, né? Tem a ver com o signo de Libra. E Saturno se exalta em Libra. Então, qual é a ligação? Veja como é interessante assim, a gente refletir. Qual é a ligação, então, do Capricórnio com a questão do relacionamento? Né? É aquela palavra chamada comprometimento. Então, quando duas pessoas se comprometem, tudo bem que muitas vezes os namorados estarão naquela temática mais da paixão ainda, né? Se é uma coisa mais no início, aí é uma coisa regida por Marte. Pessoal, você que está lá no meu Instagram, fica de olho, porque eu estou lendo um livro muito legal, né? Chama, se eu não me engano, chama O Livro Proibido do Sexo, e tem várias informações ali de neurociência, dessa parte afetiva, sexual, e eu vou compartilhar lá nos stories alguns trechos muito interessantes. E novamente, né, eu estudo astrologia, que é a linguagem do céu, estudo tudo que se relaciona aqui na Terra e faço as correlações. Então, a correlação entre Marte e testosterona, ela é óbvia, né? Então, acompanha lá nos stories. E se você vê o stories, deixa lá o seu coraçãozinho, comenta que eu quero ver, né? Quem está aqui ouvindo e quem está acompanhando nos stories ali. Bom, então o Capricórnio, ele convida a gente a sair um pouco, né, desse lado mais fogoso, da paixão, e ir para o comprometimento, né? Bem ligado ali àquela energia de Libra, aquele relacionamento um pouco mais estável, mais tranquilo, que envolve também a parte da amizade. Bom, tirando isso, a Lua em Capricórnio não é ali o exemplo mais claro de romantismo, mas mostra, né, novamente, que o relacionamento ele tem muito a ver com o quê? Com comprometimento, né? Tivemos essa madrugada, então, essas quadraturas acontecendo. 9h17 da manhã, a Lua em Capricórnio, ela faz um sexto com Vesta que está lá em Escorpião. Aí, bom, primeiro, Capricórnio sempre vai trazer a temática, né? Não dá para não dizer, da questão das metas, objetivos, carreira, trabalho, né? O que que a gente quer produzir, realizar, onde a gente quer chegar, tudo isso é uma temática de Capricórnio. Lua cheia, que eu comentei na aula de ontem, né? Se você é aluna e está aqui, né? Eu falei que eu ia tentar ver a Lua se pondo no céu, mas que talvez não conseguiria por conta da nuvem, da chuva, e não deu outra, né? Eu vi só um reflexozinho da Lua por trás das nuvens, né? Porque realmente aqui em Mariporã, São Paulo, tá uns dias bem chuvosos, úmidos, frio. Tô saudade do sol, viu? Tô com muita saudade do sol, porque ele traz alegria, ele traz calor. Então, falando do sol, de calor, de alegria,
tem essa temática de Capricórnio, sim, da questão da carreira, mas o Capricórnio, olha só, pessoal, fica aí essa curiosidade astrológica. Apesar da fama, né, e todo mundo ligar Capricórnio só a questão de trabalho, dinheiro e assim por diante, Capricórnio é um signo altamente sexual, né? É um signo de terra, né, um signo do elemento terra que traz ali a conexão com o corpo, com a sensualidade. E vale dizer que Capricórnio é a cabra, né? É o Pan, e que é um símbolo muito forte da sexualidade, da virilidade, da fertilidade. Então é bem interessante notar. E também, né? Se a gente pegar no tarô, para quem gosta de tarô também, eu faço as analogias também do tarô com a astrologia. Capricórnio está associado ao arcano o diabo, né? E para quem conhece o tarô de Thoth, comenta aqui. Curiosidade aí para saber se alguém que me ouve aqui conhece o tarô de Thoth, o tarô de Aleister Crowley. É o principal tarô que eu utilizo. Eu tenho outros, mas esse que eu mais gosto porque ele é um tarô magístico, né? Ele tem simbolismos fortes ali, é muito legal. E para quem vê, né, o arcano diabo do tarô de Thoth vê essa ligação de Capricórnio com a sexualidade, né? Capricórnio é associado ao arcano diabo. E a lua em Capricórnio faz um sexto com Vesta em Escorpião. Isso provavelmente você não está ouvindo por aí, porque Vesta é um asteroide que não é tão falado, né? São pontos que ainda estão, né, sendo integrados de forma mais forte na astrologia, mas eu gosto principalmente da Vesta, né? Porque a Vesta faz parte da minha correção de alma. Veja, né? Você pode ter um asteroide que ele está numa certa evidência no seu mapa. E é legal você saber disso, né? Então, assim, às vezes eu vejo, né, no mapa das pessoas que eu atendo, o asteroide está aqui, está ali, não está ali tão em evidência, mas se eu vejo que esse asteroide ele faz uma conjunção ali com o Sol, com a Lua, no meu caso, né, faz conjunção exata, por grau exato com a cabeça do dragão, significa que aquele significado, aquela simbologia faz muito parte da vida da pessoa. Eu tenho Vesta conjunção exata, né, com a cabeça do dragão. E Vesta representa o fogo sagrado, aquela chama que não se apaga. Tem muito a ver com Kundalini também, né? Para quem é do Tantra e do Yoga. E aí a Lua em Capricórnio, falando bem com Vesta, 9h17 da manhã, no Dia dos Namorados, é bem interessante verificar aí como é que está essa chama, essa paixão, essa energia de vida, que é a energia sexual, né? Então observa, é um aspecto interessante, né, da Lua com Capricórnio, da Lua em Capricórnio com Vesta em Escorpião. Lembrando também que essa energia ela não é só utilizada para a sexualidade, né, ela é utilizada para a vida. O Joseph Campbell ele tem uma frase que é muito legal, que ele diz que a libido é a força da vida. Então, não é somente ali, eu tenho essa energia para, né, fazer amor e assim por diante. Não, é para a vida, é para você viver. Então, se o fogo está muito baixo, isso acaba refletindo aí também na vida. Então, observe e, assim, para dar um tom mais harmônico para esse dia, que eu diria, porque a gente vai ver que tem, né, a gente começou na madrugada, né, quadratura Saturno, Netuno, traz um certo peso, a gente vai para uma oposição a Mercúrio, mas no meio disso tudo, a Lua, 11h22 da manhã, olha só que legal, né? Dois números mestres repetidos, 11 e 22. A Lua faz um trígono com Vênus. Vênus que está ali no signo de Touro. E aí olha que interessante, né? A Lua, ela não está no seu lugar mais tranquilo, mais feliz, já que ela está em Capricórnio no seu exílio. Mas ao enxergar Vênus em Touro, ela enxerga a sua exaltação. Então esse trígono é extremamente benéfico para a Lua, ainda mais é um trígono com Vênus, que é a pequena benéfica, então traz um tom de harmonia, de bem-estar. É muito legal, achei que foi um presente do universo ter aí esse trígono de Lua com Vênus. E aí, novamente, né? A questão do relacionamento ela é uma questão bem sensível, eu até comentei ontem na aula que muitas pessoas vêm buscar ajuda, né? Seja astrológica, terapêutica, por conta de questões de relacionamento. Então, se você estiver bem, estiver feliz no relacionamento, maravilha, curta esse momento. Se você não estiver muito bem, curta o relacionamento com você, né? O primeiro relacionamento que a gente tem que cultivar, que a gente tem que ter, é com a gente mesmo, né? Então, aproveita o trígono de Lua com Vênus, que é extremamente harmônico, para você poder trabalhar essa harmonia interior, esse equilíbrio interior, esse autocuidado, né? Aproveita esse momento. Aí, como eu comentei, 12h55, 1 da tarde, a Lua faz oposição a Mercúrio. Aí podemos ter ali um certo conflito na comunicação, né? Então, novamente, né, é um dia dos namorados que veio aí com uma Lua em Capricórnio, que
também tende a ser um pouco mais seca, né? A Lua está num signo que é frio e seco ali, então pode trazer uma questão ali mais dura, mais severa, e faz ali a oposição a Mercúrio. Então, cuidado, porque às vezes a palavra pode, né, estragar o dia, né? De repente, algum conflito na comunicação pode trazer aí um problema. Mas também a gente tem que lembrar que a comunicação é a chave, né, para um bom relacionamento. Então, se você quer ter um bom relacionamento, tenha ali, desenvolva uma boa comunicação. E depois, 3h30 da tarde, 15h34, a Lua faz sextil com Lilith. Outro ponto, né? Não é um asteroide, ele é um ponto que sai da Lua, que vai falar bastante sobre sexualidade, ainda mais uma Lilith em Escorpião. Então, pessoal, hoje é um dia muito bom para você refletir como é que está essa área da vida. E, novamente, vá lá no meu Instagram e acompanhe os stories, que eu vou colocar alguns trechos desse livro, que é muito legal. É um livro bem leve, fácil de ler, e aí eu vou compartilhar algumas temáticas, porque inclusive colocando esse tema, né, dos hormônios, de como funciona a química do nosso corpo, que eu adoro. Novamente, eu acho que o estudo antigo, né, o conhecimento antigo, ele se enriquece bastante com o conhecimento novo, né, o conhecimento moderno, da ciência moderna, só que um não cancela o outro. Os dois têm que viver em sinergia, e é isso que eu faço. Então, quando eu vejo lá alguma coisa falando que temos aí ocitocina, ou a testosterona, então a ocitocina é Vênus, testosterona é Marte, e assim por diante, e assim a gente entende cada vez mais como que é a nossa vida aqui nesse universo, aqui na Terra. É isso, pessoal. Feliz Dia dos Namorados aí para quem for comemorar esse dia. Quem não tiver, né, com quem comemorar, comemore com si mesma, com si mesmo, né, também é uma ótima comemoração, a gente tem um relacionamento permanente com a gente mesmo. Se você quiser entrar para o curso de astrologia, que eu falei, né? Tivemos aula ontem. Na próxima aula vamos falar sobre a casa 10, 11 e 12. Né? Então a gente vai ter aí, veja, é um curso tão extenso que não dá para falar, por exemplo, de todas as casas em uma aula. Né? A gente já está indo para, acho que terceira ou quarta aula de casas, eu vou ver direitinho. Fora que temos uma aula inteira para cada planeta, uma aula inteira para cada signo. Então, assim, é um curso que você que quer aprender essa linguagem que a gente conversa aqui, ele é magnífico. E assim, se você parcelar ele, é menos de uma pizza por mês. Então você economiza em caloria e ganha muito, muito em conhecimento simbólico. O link está aqui embaixo. Também, né, se você gosta desse trabalho, lembra, deixa seu comentário. Eu gosto muito dos comentários para eu ver que você está aqui, né, que eu não estou falando sozinho, que a gente está junto. Tudo bem que eu vejo, né, as estatísticas, enfim, mas quando a pessoa comenta, eu posso ver ali, de repente, a foto, eu posso ver o nome ali da pessoa, é muito legal. E especialmente, se você compartilhar lá no Instagram e me marcar, que eu vou ver, inclusive, ali que você está mais próximo ainda. Vou ficando por aqui. Muita gratidão, uma ótima quinta-feira. Namastê, Harion.